Vamos falar do homem moderno. Não do homem moderno que ouve essa música. Ou se veste assim. Ou que lê esse livro. Vamos apresentar o homem moderno do século XX, que ouve Villa-Lobos, que lê Mário de Andrade e que se veste assim. Na arte, esse homem moderno recebia influências da Europa. A partir do fim do século XIX e início do século XX, a Europa passou por grandes transformações. Houve a Primeira Guerra Mundial, que acabou transformando o mapa europeu e aqui no Brasil fez a indústria progredir. O país queria deixar de ser totalmente agrário. O Brasil passava por mudanças não só econômicas, como também artísticas. A arte produzida antes do modernismo era uma arte acadêmica, fruto da concepção do belo. Os artistas tinham que dominar a perspectiva, o claro e o escuro e a proporção. Além disso, eles buscavam representar a natureza tal como ela é. Pintavam retratos, cenas históricas, natureza morta e queriam passar a sensação de realismo. Já os artistas modernistas não buscavam fazer uma pintura realista. Eles utilizavam cores vivas, pinceladas livres, formas geométricas e as figuras já não mantinham uma proporção. Pintavam retratos e paisagens, porém não havia um rigor formal. Nesse período, houve a ruptura com o academicismo. No Brasil, o marco simbólico do modernismo foi a Semana de Arte que ocorreu em 1922 no Teatro Municipal em São Paulo. Nela, aconteceram exposições artísticas, apresentações musicais e literárias. A aceitação do público em relação a essa nova arte não foi de imediato. As cores fortes, linhas geométricas, uso de linguagem popular na literatura, chocaram com a tradicional que vinha sendo feita e inclusive Monteiro Lobato fez uma forte crítica a Anita Malfatti. Pintura. No início do modernismo, o principal tema na pintura era o Brasil. Os artistas buscavam representar criticamente as mazelas e os tipos brasileiros. Após o movimento pegar força, artistas com pinturas abstracionistas começaram a se destacar, como, por exemplo, Alfredo Volpi e Valdemar Cordeiro. O ideal de Portinari encontra apoio nas ideias do escritor e crítico Mário de Andrade, que defende a necessidade da criação do Brasil de uma arte nacional e moderna. Portinari não está preocupado em retratar um brasileiro determinado, mas o brasileiro. Podemos observar semelhanças entre Os Retirantes de Portinari e Guernica, de Picasso. Os dois procuram transmitir dramaticidade, expressando a tragédia e o sofrimento humano, e adquire caráter de denúncia em relação a questões sociais. Literatura. Na literatura, se pretendia criar uma identidade nacional e denunciar as mazelas do Brasil, como pode-se observar em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ou em Macunaíma, de Mário de Andrade. A ruptura com a literatura do passado se deu com o uso de gírias, incorporação da linguagem oral e liberdade formal. Pronominais, de Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Escultura. Na escultura, podemos citar Brecheret e suas esculturas com temática indígena. Música. Na música, compositores como Villa-Lobos, Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga buscavam representar a cultura popular brasileira. Podemos observar na música Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos, elementos regionalistas como o som do trem e a estação do caipira. Do modernismo no teatro é a peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, que rompeu com a comédia de costumes, onde predominavam situações cotidianas da época, vistas de maneira cômica, e também com o teatro de revista, que valorizava a música e a sensualidade. Vestido de Noiva trata-se de uma tragédia onde os conflitos e as personagens se passam no Rio de Janeiro e se constitui aos modos de um drama, de acordo com o espírito da modernidade. Tais conflitos apontam uma crítica aos costumes burgueses, com a ajuda de muita ironia e tragédia. O cenário que antes era bidimensional, agora é tridimensional. Cinema. Apesar de nenhuma produção cinematográfica ter participado da Semana de Arte Moderna, o cinema brasileiro já existia no século XX. Contudo, ele não tinha uma aceitação positiva.
Parte disso se deve ao fato de que eram considerados ruins pelo público acostumado à produção norte-americana, que já era o maior mercado produtor. No início do século XX, os filmes nacionais tentavam se igualar à produção dos filmes estrangeiros, porém eles acabavam tendo um resultado insatisfatório, devido à falta de recursos técnicos. O crítico Mário de Andrade condenava a imitação de padrões americanos, expressos nos trejeitos de personagens da produção nacional. Os brasileiros simplesmente não assistiam filmes nacionais, o que acabava transformando a exibição deles em prejuízo para os donos de cinema. A revista Claxon é considerada pioneira na crítica cinematográfica brasileira, e isso se deve a Mário de Andrade, que era o crítico de cinema da revista. Movimentos. Durante o modernismo no Brasil, surgiram diversos movimentos, como, por exemplo, o Verde e Amarelo, que defendia uma arte livre de influências estrangeiras. Propunha uma arte essencialmente brasileira, pura e primitiva. Em oposição ao verde amarelismo, havia o movimento antropofágico, que sugeria devorar a arte europeia e transformar numa arte brasileira. Surgiu a partir da obra Abapuru, Aba igual ao homem e Puru igual ao que come, de Tarsila do Amaral. Arquitetura. Um edifício símbolo da arquitetura moderna no Brasil é o Ministério da Educação e Saúde, projetado por Oscar Niemeyer, que se baseou nos 5 pontos de Le Corbusier, que são pilotis, que eleva o edifício do solo, terraço-jardim, planta livre, fachada livre e janela em fita. Outro ponto importante neste edifício é a sua adaptação ao clima tropical, como se observa na utilização de brisa e soleil. Urbanismo. No urbanismo, a figura que mais se destacou no Brasil foi Lúcio Costa, com a construção de Brasília. O projeto urbanístico de Brasília utilizou os princípios da Carta de Atenas, enquanto Oscar Niemeyer foi nomeado pelo então presidente para a criação das edificações da nova capital. O plano piloto tem o formato aproximado de um avião. Ele é cortado de norte a sul, da ponta de uma asa até a ponta da outra, pelo chamado eixão, que tem uma função circulatória-tronco, com pistas centrais de alta velocidade, e de leste a oeste, da cabine até a cauda do avião, pelo chamado eixo monumental, que recebeu o centro cívico e administrativo, o setor cultural, o centro comercial e de diversões, e o setor administrativo municipal. A solução encontrada para o setor residencial foi a criação de superquadras, projetadas para abrigar os moradores do Distrito Federal. Teresina, no Piauí, é a outra cidade com característica modernista. O plano revela preocupação com o tamanho do tecido urbano que deveria acomodar a população da antiga capital. Atende às condições de defesa, de boa ventilação, drenagem, controle, acessibilidade, adequação à topografia e ao clima. Além disso, fica evidente que o plano também contempla certa pertinência funcional quanto a regras de distribuição espacial das atividades. Podemos concluir que o modernismo chegou ao Brasil a partir dos artistas que viajaram para a Europa e absorveram as ideias das vanguardas. Com as ideias modernistas em território nacional, a arte se modificou e não só buscou romper com a arte acadêmica do passado, como também buscou dar valor ao brasileiro e ao seu mundo.